E agora, na Rádio Livre, o programa Encontro Livre, com Nancy Vince. Um momento de espiritualidade e paz. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, Sidney. Bom dia, nossos queridos ouvintes. E bom dia para todo mundo que está nos escutando pela rádio e pela internet. E a internet tem tido um alcance muito grande, então eu quero mandar um beijo a todos que, inclusive o pessoal que está entrando no blog, né? O blog está sendo bem acessado, né, Sidney? E aqui na rádio também, que a gente tem visto os cliques, né, da rádio também. Então isso deixa a gente muito contente, que é sinal que o pessoal tem gostado do nosso trabalho. E que esse trabalho, a minha intenção, como eu estava falando com o Sidney antes do programa, é justamente passar, né, meus conhecimentos, porque a gente ter conhecimento, a gente fica mais consciente. Agora, eu quero falar para vocês que nem sempre, na prática, a gente vai conseguir resultados imediatos. Mas esse é o caminho, esse que é importante. O importante mais é você ficar consciente de si, né? Então, prestar atenção, o tipo de pensamento que vocês estão tendo, porque os pensamentos que levam às nossas sensações. Então, se as sensações que a gente está tendo são boas, é porque é sinal que a gente está pensando direitinho, a gente está com bons pensamentos. Agora, se as sensações nos levam também às emoções descontroladas, né, então aí a gente tem que parar e ver que tipo de pensamento que a gente está tendo e, na prática, né, começar a mudar. E aí, como eu estava conversando com o Sidney, a gente estava falando que não importa o caminho que você esteja, não importa a religião que você esteja, não importa se você tem religião, se você acredita em Deus. O que importa é que você está com vontade de se transformar. E se transformar para o bem. Essa é a chave para você ser feliz. Não tem outro caminho. Então também não importa o caminho que você vai procurar. Sendo que você está no bem, então está tudo certo. E como eu prometi para vocês, né, como eu acho que Jesus, nós estamos na época de Natal, e Jesus deve ser mais lembrado, né, porque eu acho que ele está muito esquecidinho no Natal, né? Com certeza. A gente só pensa em comer, em beber, comprar presente, não sei o quê, e ninguém nem lembra, não precisa nem rezar na noite de Natal, mas lembrar, pelo menos em grupo, né? Porque como Jesus dizia, aonde estiver mais de um falando de mim, ali estarei. Então isso é muito importante, mas as pessoas não perderam, né, porque se perderam no tempo também, né, na vida, nas coisas que estão acontecendo. E perderam essa coisa, né, de lembrar de Jesus, que é o aniversariante, né, do dia, e ninguém lembra nada. Então, eu, como sou assim eu falo que, como o tio Gaspa fala, que é o Juju, né, que é o amigo íntimo, então eu considero mesmo um amigo íntimo. Eu acho que Jesus foi uma figura assim, foi um mestre, né, o mestre dos mestres. Nós tivemos muitos mestres, mas ele realmente foi bem diferenciado. E então eu fiz, né, esses programas já lembrando, né, fiz 4 programas mostrando, né, o que Jesus mais queria da gente. E agora, hoje, eu vou falar, porque no último programa eu vou falar de Jesus, mas hoje eu quis falar da transição planetária. Por que é tão importante falar disso? Né? Para a gente desmistificar e entrar no otimismo da nova era. Não é apocalipse, gente.
Isso eu vou explicar durante o programa. Então, nós vamos desmistificar um pouco essa transição planetária, né, essa nova era que todo mundo fala, né? Porque diz, inclusive, que essa nova era, né, já acaba a era de Jesus, que veio trazer o amor, e a gente parte para uma outra coisa. Mas nós vamos desmistificar um pouco essa história. Então, eu insisto muito aqui no meu trabalho metafísico, né, porque eu acredito que a nossa cura e a nossa evolução, elas estão no controle das nossas emoções negativas, emoções desgovernadas. Então, para isso, é preciso fazer um trabalho sério, persistente e de alegria. A nossa evolução espiritual, ela não pode ser uma cobrança. Deus não quer a gente assim, agitado, apertado, angustiado. Não é isso. A gente tem que ir, sabe, vivendo um dia de cada vez. Né? Hoje, por exemplo, se eu vivi mais dentro da minha sombra do que da minha virtude, bom, é isso que eu tive esse dia, vivi esse dia, assim, pronto, acabou, não vai se culpar, não vai se cobrar, né? Tem gente que fica fanático também. Não é isso. Tudo que é o exagero não é bom. E Deus não quer isso da gente. O que Ele quer é que a gente seja feliz, que você esteja do seu lado, né? Então, a evolução, ela deve ser um caminho de satisfação, de alegria, e não sentir a coisa como obrigação. Eu tenho que... Não, tem nada. A gente está vivendo, vamos nos conectar com Deus, com todos os espíritos mais elevados, né? Os anjos, os arcanjos, o que você acredita. Se não acredita nada disso, acredita em outros deuses, não tem problema. Né? Mas se ligue na coisa positiva. Então, tem emoções negativas que elas estão dentro de nós, né? E que elas não se manifestam. Elas estão ali, quietinhas. Aí, a gente passa algum período muito difícil na vida da gente. Né? Aí elas vêm à tona. A gente fala, puxa, mas eu nunca imaginei que eu fosse assim. Né? E ela vem à tona. Por quê que vem à tona? Para fazer a gente conhecer as nossas fraquezas, as nossas sombras. É para isso que existem essas emoções desgovernadas. Essa é a nossa missão. Aquilo que você está tendo dificuldade, aquela emoção desgovernada que você não consegue sair, não consegue vencer, é essa a sua missão de vida. Isso mesmo. Né? Porque o que é facinho é coisa que você já alcançou. Já superou. Já superou. Então, o que mantém, né, você ainda assim sofrendo, é porque precisa ser trabalhado. Aí sim que você vai procurar o seu caminho. Eu não estou dizendo que eu falando aqui, eu sou o caminho, a metafísica é o caminho. Às vezes a pessoa vai se achar na dança, no esporte, não importa na arte, né, na pintura, no canto. Então, cada pessoa, ela tem um caminho. Muito então, pessoal, veja o seu, né? Oi? Muito pessoal o caminho. Muito pessoal, muito individual, né? Mas o que importa é que você está consciente que você precisa mudar, né? Então, às vezes, vem a morte, né, de alguém muito querido, e aí a gente já fica depressiva, fica ansiosa, né? E, às vezes, antes do fato acontecer, a gente não percebia. E com essa situação, acaba surgindo esses problemas. Então, eles já estavam ali, na verdade. A situação externa, ela só aflorou isso. Né? Exatamente. E quando a gente começa a entrar muito dentro dessa situação, porque, por exemplo, você pode ficar triste, pode ter até uma certa depressãozinha, até a gente falou da depressão, se vocês quiserem, vão lá no meu blog, que tem um programa sobre depressão. A gente pode ter isso uns dias, né? Por exemplo, uma morte de uma pessoa querida e tal. Mas se a gente levar muito tempo, aí precisa ser tratado. Porque aí já começa a não ser muito normal, né? A tristeza, o baixo astral. Um período de luto é aceitável. É, né? Aceitável. Agora, começa a passar isso e começa a influenciar, né? a atingir as pessoas que estão em volta de você. Começa a atingir o trabalho, né, o estudo. Então, aí é porque a coisa já está ficando complicada. Mas elas afloram para curar você. Por isso que essas sombras que a gente tem dentro da gente, elas começam a aflorar. Para a gente curar,
para a gente ter a oportunidade de curar. E quando a gente cura, a gente começa a evoluir. Isso mesmo. Né? A gente começa a sair do sofrimento para a alegria, para a felicidade, mesmo que as coisas não estejam bem. Você não vai perder isso, né? E uma coisa legal que tem na evolução é que você não volta para trás mais. O que foi adquirido não se perde, não é esquecido. Né? Então, aquele sentimento de vazio, né, que às vezes a gente tem, a gente tem um pouco de angústia, mas não é angústia, a gente tem tristeza, mas não é tristeza, né? Aquele vazio que a gente vai sentindo. E às vezes você tem tudo fora de você, né? Mas você tem um vazio. Às vezes a pessoa tem casa boa, mora num lugar bom, viagens, roupas, mas ela sente o vazio. E o que é esse vazio, né? É quando você começa a se afastar da sua alma. Você já não escuta mais a sua alma. Aí você vai se perder mesmo. Então, aí é que nessa hora começa uma revolução interior. Né? E você para pensar, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o sentido da vida? Qual é a minha missão? Será que eu estou do meu lado? Será que eu estou vivendo a minha verdade? Então, até no meu blog também tem um outro programa lá que você pode escutar, que é Deus tem um plano para você. Foi um programa que eu fiz que eu achei muito interessante a gente falar sobre a missão de vida. Porque, gente, o que traz esse preenchimento, né, esse não vazio, é quando você sabe da sua missão. Porque se você passa aqui e não sabe nem quem é você, nem o que você está fazendo, nem quem é a vida, imagina. Né? Você vai fazendo as coisas por fazer. Tudo tem um sentido, tudo tem um objetivo. Né? E, então, tem um meu livro, né, que ele é um guia muito prático, muito simples, para conhecer e sentir quais são as nossas fraquezas. Né? Esse meu livro que eu escrevi são os sinais que a vida nos dá. Porque, às vezes, a vida já está dando um sinal e a gente não percebe, né? O tempo todo, né? Ela está aí se comunicando e a gente, por um motivo ou outro, ou até por não saber mesmo, não conhecer, não ter informação, para perceber que é um momento de uma mudança, é um momento de uma transformação. Exatamente. É aí que eu resolvi fazer esse programa da transição planetária. Porque a transição planetária... o que é a transição planetária, a nova era, que todo mundo fala? Porque quando fala nova era, transição planetária, todo mundo já pensa em terremoto, tsunami, o apocalipse, porque vai ficar escuro, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas, na verdade, a transição planetária, a nova era, ela tem a ver com a tomada de consciência. Isso é muito importante para vocês. Anotem aí, põe lá, pendura na geladeira, no espelho, quando você vai escovar o dente de manhã. É consciência. Consciência do quê? De si. Essa é a nova era. Fazendo você perceber que a vida e você é muito mais do que você imagina. Olha que coisa boa, hoje eu vou passar o fim de semana maravilhoso, porque... Só de você saber que você é muito mais do que você imagina, gente, tem uma nova era melhor do que essa? Então, quando a gente percebe, né, que a vida ela tem um propósito maior, que a vida começa a ter sentido, né, quando a gente começa a perceber esse propósito maior, essa nossa missão, a vida ela começa a ter sentido para a gente. E aí é que você vai preencher esse vazio seu, porque se você está sentindo esse vazio, é porque você não está se escutando. Você está se colocando lá no final da fila e está dando importância para todo mais sem ser você. Então a nova era é esse resgate, né, de si. Então... Vai acontecer com todo mundo, Nancy? Oi? Vai acontecer com todo mundo? O sol está brilhando para todo mundo, para todo mundo. Deus não passa a mão na cabeça de um e deixa o outro do lado. Não, o sol está brilhando para todo mundo agora. Agora, o preguiçoso, né? Porque a internet está aí, os conhecimentos, as informações, tudo para quem quiser.
tem palestras, tem gente assim super legal que está dando palestra gratuita, está dando curso, isso eu já falei em vários programas, e a pessoa não se toca, não quer evoluir. Aí paciência também, né? Porque as coisas agora, na espiritualidade, elas vão ficar muito rápidas. Então, tanto rápida para o bem como para o mal também, né? Porque se você começa a se afastar muito, você vai sentir o baque também desse afastamento da alma. A colheita vai ser mais rápida, então. Com certeza vai, né? Então, esse nível novo de consciência que vai preencher a gente, vai abrir as portas para uma nova percepção, para um novo nível de percepção. E a gente tem que entender os sinais do universo, eliminando medos, inseguranças, raiva, né? Que esse que vai ser o caminho para a cura, né? Então, muita gente fala que a gente não vai sobreviver a essa nova era, né? A gente não vai, mas este caminho é que vai nos levar a superviver, a não sobreviver, mas a superviver. Olha aí. Né? Dirigindo melhor a nossa vida, né? Dirigindo a nós mesmos. Então é o momento, gente. Então, os acontecimentos dramáticos que a gente vê, que acontecem na vida, eles não são para nos punir, né? Eles são para alertar. Isso eu sempre falo aqui, faço questão. Então, é uma libertação, né? Quando a gente está no caminho certo, a gente está numa libertação. E aonde que está essa libertação? Conhecendo a verdade, conhecendo os ensinamentos de Jesus, né? Que ele mesmo falava, a verdade vos libertará, né? Então, se você não entende a sua vida, você vai sofrer mais do que necessário. Então, nós precisamos encontrar a missão da nossa alma, né? Prestar atenção, ficarmos alertas. Então, uma das coisas que eu falei no começo do programa, né, é prestar atenção nas emoções negativas que aparecem, nas sombras, né, que aparecem. E dói muito também saber que as emoções negativas, elas fazem parte de nós, né? Quando a gente vê as nossas sombras, não é por isso que tem muita gente que fala que não é fácil fazer terapia, por exemplo, né? Por quê? Porque ali você vai começar a ir de encontro a essas sombras. E nem sempre você quer trabalhar isso, porque você não aceita também que você é assim, né? Então, uma das coisas para a nossa mudança é a aceitação. Se não houver aceitação, não vai haver mudança. Principalmente dos defeitos. Com certeza, né? Porque se você não aceita, como que você vai... E esses defeitos é que tá fazendo você sofrer. A gente não percebe isso. Então, quando você muda, por exemplo, uma pessoa de muita raiva, quando ela muda essa raiva para o amor, quem vai ser beneficiado? É ela que vai sentir a paz, né? Então, é uma lição assim que a gente tem que ter de humildade muito grande. Muito grande nessa transformação, né, de si mesmo. Até eu dei risada uma vez, porque eu fui fazer um curso de meditação, e esse curso era fora de São Paulo. E a gente podia, quem ia de carro, podia dar carona, né, a pessoa se inscrevia lá, e a gente entrava em contato, falava, posso te dar uma carona. Legal, e tal, né? E aí tinha um rapaz lá que estava pedindo uma carona, e como eu ia com o carro vazio, eu oferecia a carona para ele. E aí, conversando, né, na viagem, ele era um bombeiro, né? E estava afastado do trabalho, porque parece que ele falou que ele era bipolar, não sei. E aí ele falou, mas eu adoro o que eu faço. Agora eu voltei, eu já estou melhor, né, e tal, mas eu voltei, mas eu não estou feliz porque eles me puseram para trabalhar no escritório, na parte administrativa. E eu sou bombeira de querer ir lá mesmo tirar o cara das ferragens, né? Eu falei, nossa, porque nesse ponto eu já sou um zero à esquerda, né? A não ser que só tenha eu no mundo para tirar aquela pessoa dali, porque senão o que tiver na minha frente vai, né? E ele falou assim, mas eu adoro isso. Eu falei, puxa, né, eu te invejo, porque eu não tenho essa coragem que você tem, né? E aí ele falou assim, mas cada um tem uma coragem diferente. Eu tenho muita coragem para tirar. Aliás, eu adoro, eu quero voltar para o
campo mesmo dos bombeiros, assim, de atender a pessoa no incêndio, num acidente, né? Ele falou assim, mas eu tenho coragem para isso, mas você tem coragem muito maior, que é trabalhar suas emoções. Ele falou, isso eu já não tenho. Por isso que eu estou vindo fazer o curso de meditação. Ele falou, porque se ele tivesse, talvez, né, a coragem de ver as sombras dele interiores, ele era um homem corajoso. Né? Para algumas coisas. Para algumas coisas ele era um homem corajoso, mas não para mexer com a emoção. Ele falou, por isso que eu sou bipolar, né? Porque, quer dizer, ele falava assim, eu não sei se era mesmo, porque às vezes a pessoa agora é moda, né? Você está triste agora, está alegre, depois já é bipolar. Qualquer coisa. Então, não sei se era isso, ou você estava passando algum problema realmente, né, interno. E ele falou, mas eu não tenho coragem de trabalhar as emoções. Então, vocês veem que isso... trabalhar com as nossas sombras, aceitar, não é fácil, né? E outra coisa que também não é fácil de ver é que a gente tem que puxar a responsabilidade para nós e não ficar culpando os outros, né? Porque às vezes a gente fala, eu sou assim por causa do meu marido, eu sou assim porque meu filho me trata assim, eu sou assim porque as pessoas não me entendem. Então, ela não se sente responsável. Então, é completamente cega, né? Pessoa cega que não consegue enxergar que nós somos responsáveis por aquilo que está passando com a gente, não são os outros. É outro ponto que dentro da emoção, para ser trabalhada, é difícil. É muito difícil. Para algumas pessoas, isso daqui aposto que eu estou falando, já até desligou a rádio, já, porque ou a internet foi fazer outra coisa. Então, mas quando a gente se alinha, né, com essa nossa missão de vida, aí a vida se abre. Aí as coisas começam a acontecer. Às vezes você está empacado lá em algum ponto da sua vida por causa né, desse bloqueio. Então, faça seu trabalho olhando sempre para dentro de você, para ver qual é o seu papel naquela situação, ou em cada situação que você passa, né? Por exemplo, se você veio para ser professor, não vai querer ser dentista, né? Se você veio para ser advogado, não vai querer fazer medicina. Então você está indo contra aquilo que você veio, o seu papel que você veio fazer. Muita gente não fica satisfeita, porque às vezes a família inteira ela é de uma profissão e ele vai fazer só para não sair dessa tradição. Ou para não desagradar. Ou para não desagradar o pai, né? Então, né, se você, por exemplo, olha só, hein, até, eu sou só mãe de família, ou só dona de casa, isso eu já falei em outro programa também, a importância da dona de casa, né? Se você é pai, seja o melhor, seja bom pai, seja boa mãe, porque é outro papel que a gente pode ter, além da nossa profissão. Uhum. Então você tem o papel de filho, você tem o papel de mãe, você tem o papel de amigo. Então seja sempre bom amigo, bom filho, bom pai, né? Bom profissional. Então, quando você não vive o seu papel, então você vai ter consequências negativas nas suas situações, né? Então, é importante você saber viver, porque se você foi pai, você escolheu. Se você hoje é dentista, você escolheu a sua profissão, né? Então, se você tem um amigo, você escolheu ter aquele amigo. Então, seja bom naquilo que você faça o seu melhor, né? E comece a olhar para a sua vida. Aí você pode até se perguntar, né? Eu vou fazer essa pergunta... E você vai pensando aí para você, enquanto a gente vai para um intervalinho. Então, comece a olhar para a sua vida e se pergunta, eu estou feliz com o meu trabalho? Se eu não estou feliz, o que eu posso fazer dentro disso? Eu estou feliz no meu relacionamento ou nos meus relacionamentos? Não estou? O que eu posso fazer? Tá? Vai pensando aí que nós vamos fazer um intervalinho e a gente volta já já. Bom, então voltando aqui, né? Espero que vocês tenham pensado e tenham podido analisar um pouquinho, né? Sobre esse assunto com vocês.
Então, nessa nova era, nessa transição, por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque nós temos que curar o que está ruim na gente, aquilo que está fazendo mal para a gente. E como eu falei lá atrás, Deus dá total liberdade. Ele não escolhe como você deve fazer isso. Você é que vai sentir qual é o caminho que está te deixando feliz. É esse caminho que você deve seguir tranquilo. Né? Ele diz, né, na casa do meu, Jesus fala, né, na casa do meu pai existem várias moradas. Então, quer dizer, o que ele quer dizer também com isso? Né? Que você pode seguir o caminho que for. Existem profissionais aí para todo mundo, religiões para todo mundo, não religiões, não importa. Hoje em dia nós temos de tudo, né? Nós temos de tudo. Então, por que a comunicação abriu tanto? Para a gente ter essa chance, né? Então, existem muitas formas, né, da gente evoluir, de realizar a nossa missão. Basta a gente estar feliz com o que está fazendo. E é isso que Deus quer de nós, né, que a gente seja feliz. Então, você pode realizar a sua missão de alma, como eu já disse lá atrás, né, se sentindo feliz, pleno, realizado, dentro da arte, do esporte, da sua profissão, de ficar em casa feliz, fazendo o seu serviço de casa, não importa. Importa é essa felicidade, essa coisa gostosa que faz a gente sentir na hora que a gente está fazendo alguma coisa. E então, essa transição planetária, essa nova era, o que a gente precisa ter na cabeça da gente é o seguinte: sempre vai existir isso, sempre tem a transição planetária, sempre vai ter uma nova era, né? Todo dia é uma coisa nova, cada ano é um ano. A vida, ela não é parada, né? Ela é uma estática, ela evolui, nada fica parado. Então, por exemplo, se a gente nasce, né, quando a gente vai de bebê para a infância, você já está numa nova era ali para você. Já muda muita coisa. Quando você vai da sua infância para a adolescência, você já está numa nova era. Quando a gente fica adulto, casa, tem um filho, é uma nova era para a gente. Quando esse filho passar por todas essas coisas, ele tiver um outro filho, ele está numa nova era. E assim vai. Então, quer dizer, não tem nada demais nisso, de nova era, a gente está sempre numa nova era. E outra coisa que todo mundo fala, nós estamos num avanço tecnológico. Nós estamos, lógico que nós estamos, mas a gente sempre esteve. Porque o homem, quando ele inventou a roda, ele usou uma tecnologia, não usou? Tecnologia. E quando ele fez a carroça? Ele usou uma tecnologia mais avançada. Então o pessoal, naquela época, falava, nossa, como nós estamos avançados tecnologicamente. E estavam. Né? Então, quer dizer, sempre vai existir esse avanço tecnológico, sempre vai existir a informação. A informação sempre existiu. Né? Então, o que acontece é que existem períodos mais específicos que vão facilitar umas coisas e não outras. A necessidade da época. A necessidade da época. Aí é que vem essa coisa que todo mundo, nova era, nova era. Então não tem nova era boa ou ruim. Existe o fato novo que está acontecendo. Agora, o que existe realmente é como a gente em astrologia, eu sei porque eu trabalho com astrologia, e quando eu faço mapa astral, e quando a gente trabalha dentro de uma progressão, de um trânsito, a gente vê, por exemplo, as facilidades que a pessoa tem naquele ano. Então, por exemplo, a gente fala assim, olha, é um ano bom para você trabalhar as emoções, mas todo ano tem que trabalhar as emoções. Só que aquele ano está mais fácil para ela, por exemplo, no entendimento, na vivência, né? E assim a nova era. Então, essa nova era que nós estamos, o que está sendo facilitado, presta bem atenção que eu vou falar. O que está sendo facilitado nesta nova era? É a espiritualidade. Então agora está na hora, gente. Não tem como, entendeu? Está tudo fácil aí para a gente sair do lugar em espírito. Então, a gente diz, agora é a era da espiritualidade. Toda a era da espiritualidade. Sempre foi, né? Jesus não apareceu lá atrás, né? Então, era uma nova era lá que estava começando. E continua,
E nós sempre a gente tem que trabalhar a espiritualidade. Trabalhar as emoções, sempre a gente tem que trabalhar. Só que agora vai facilitar para a gente. Esse que é o grande lance, né? Então, existe sim um movimento especial acontecendo no nosso planeta hoje. Então, é assim, o nosso planeta, ele gira em torno do grande Sol, né? Então, o nosso sistema solar, a Terra, para dar assim, a volta completa neste Sol, ela leva aproximadamente 25.625 anos. E esse período, esses 25 mil anos, vamos arredondar a coisa, né? Esses 25 mil anos, ele é dividido em ciclos, em eras, em 5 ciclos de 5.125 anos. Vamos arredondar para 5 mil. Então, vamos dizer que a gente tenha 5 mil para cada era, para a Terra dar essa volta, né? Então, nós estamos acabando agora um ciclo de 5 mil anos e estamos entrando em um ano que vem mais 5 mil, lá para frente. Então, é assim, vocês imaginam que o nosso planeta Terra, ele está virado para a galáxia, né? E nos 5 mil anos a gente tem o dia da galáxia. Passaram aqueles 5 mil anos, você vai lá, abre a janela, nós estamos no anoitecer da galáxia, que é essa era que passou agora. É uma era mais de sombras, uma era mais de medos, uma era mais de violência. E agora, nessa nova era que nós vamos entrar, é o amanhecer da galáxia. Vai ver, é por isso que Jesus falou tanto de amor, porque ele sabia que o negócio podia, né, entrar um período mais complicado em termos de... Exatamente. Veio a Idade Média logo em seguida que acabou com a Europa. Acabou, então. Então, para as pessoas se segurarem nesse momento, que elas precisavam era amor. Exatamente. Então, agora é uma era que nós vamos trabalhar com a gente mesmo, né? E esse amor, ele continua, lógico, que Jesus, não é que agora nós vamos ter uma outra era que não é o amor, não, o amor está aí. Só que a gente vai ter que trabalhar muito o amor pela gente mesmo, né? Um compromisso com a gente, porque é aí que a gente vai se abrindo para o mundo. Você ficando bem é que você vai deixando os outros bem. E é na consciência, né, de si que nós vamos abrir. Né? Então, nós estamos no amanhecer da galáxia, aquilo que você falou no começo do programa. E é para todo mundo? É porque o Sol está brilhando para todos. Não vai ter... Né? Então, dentro disso, né, se manifestam características específicas, né, do momento que nós estamos vivendo. Então, é como se a gente estivesse saindo de um ciclo para baixo, né, down, para a luz. E recebemos realmente essa vibração energética maior. Nós estamos recebendo. Então, por exemplo, como a gente... nós estamos num lugar onde existe bastante sol, bastante calor. Quando amanhece, você já pula da cama, né? No verão, por exemplo. A gente está no verão, a gente sai da cama, já sai alegre, já vai trabalhar e tal. Por quê? Porque está aquele sol gostoso lá fora e tal. E quando chove, quando está frio, a gente já não tem aquela preguicinha de sair da cama? Então, só que agora é assim. Nós estamos nesse sol, que está dando alegria, está dando felicidade. Então, é um momento de a gente aproveitar, né? Então, na prática, né, nessa nova era aqui, é a mudança de consciência, né? A sua alma, ela vai querer essa consciência, ela vai querer essa nova energia. Então é o momento mesmo, que tudo lá atrás que eu falei para vocês, de se observar, de se sentir, e mais importante, é você se mexer. Né? Porque não adianta nada também você ter tudo isso, mas as coisas vão acontecer mais rapidamente, né? Porque vai começar a florar tudo, né? E a pessoa vai falar, nossa, está todo mundo louco. Está todo mundo louco mesmo, porque antes a loucura estava lá parada e agora vai começar. Por quê? Porque precisa ser trabalhado. Inclusive nas nossas coisas sociais, né, na nossa sociedade, muita coisa que a gente não está vendo, a gente vai começar a se incomodar.
esse sol vai clarear. Vai clarear, né? E aí dá pra gente ver muita coisa. E muita coisa de loucura que se diz, na verdade, é a inversão de valores. É o que era para ter sido. Exatamente. Né? E não foi. Não foi. Agora as pessoas estranham porque estão, né, ainda naquela ideia do antigo, né? De coisa. Exatamente. Né? Então, naquela coisa mais egoísta, né? Agora a gente vai começar. Você vai ver muitos grupos, né, trabalhando por coisas que você fala, nossa, os animais, né, a consciência Isso está bem forte. Esse muito ano, forte, bastante, né? Muito, bastante. muito. E vai começar, né? Por exemplo, agora vai começar todo mundo sentir o que o povo passa na saúde, por exemplo, no Brasil. A gente está falando da nossa realidade, né? Mas no mundo mesmo, né? Os outros países, o que eles têm de fraco lá, eles vão começar a sentir também. Sim. E nós aqui na saúde, na educação, né? A gente vai começar a questionar forte isso. Vai começar, talvez, até formar grupos, né? Para trabalhar nisso, né? E aquilo que não tem base vai aparecer também, né? Vai aparecer, claro. Então vai ficar tudo à tona para ser trabalhado. É isso que é verdade, para essa mudança, né? Então nós estamos numa predisposição de mudança, né? Por isso que os estudos, o conhecimento, o entendimento, né? Tudo está sendo assim feito para o nosso lado confuso, para a gente ir para o lado da lucidez. Então é realmente uma hora da transformação interna, né? Então, na verdade, o que está acontecendo agora? Nós estamos passando por um amadurecimento espiritual. Só que esse amadurecimento é como se fosse da infância para a adolescência, né? Porque para adulto ainda vai mais... Mais 5 mil mais 5 mil anos. A gente vai ter que passar esses 5 mil anos para ir para o adulto. Mas já é uma grande... né? Então, use o que você acha que você deve usar para o seu equilíbrio interno, para a sua força interior, né? E outra coisa, ninguém pode fazer isso por você, viu? Pode pedir para Jesus Cristo, para os anjos, para os arcanjos, para os instrutores. Eles, na verdade, todos eles são os nossos instrutores, os nossos professores, deixaram a verdade, o conhecimento, mas eles não podem salvar a gente. A gente fala, ele é o nosso salvador. Não, salvador é você. Ele é o nosso professor, ele que deu tudo para a gente. Fala, o caminho é esse, a verdade está aqui, tal. Mas quem tem que se salvar? É você, né? Então, é a nossa boa vontade aí que vai fazer essas mudanças dentro da gente. Pegar todos esses conhecimentos, todas essas verdades que foram passadas e... botar a prática. Pôr na prática. Praticar essas coisas. Então, o que é agora, né, nesse momento? A gente tem que ter em mente que a melhor religião é a do coração. E a melhor filosofia é fazer o bem. Não é? Então, essa é a mudança espiritual, e é uma mudança que vai acontecer no universo. E nós temos que ter isso na cabeça. É o que a gente estava falando antes no programa, né, Sidney, das pessoas que começam a condenar porque o espiritismo, porque os evangélicos, porque os católicos, porque ele é judeu. Gente, a visão agora tem que ser universalista. Ela não pode ser uma coisa assim de a gente criticar, de julgar, porque não é por aí. É esse entendimento, essa compreensão é que nós temos que ter. Né? E o momento é muito favorável isso, para essa evolução da humanidade. Né? Então tem que ter esse respeito. O muçulmano, a gente não pode, por exemplo, às vezes a pessoa julga um muçulmano por um grupo que fez alguma coisa. Não é todo muçulmano. Eu conheci um muçulmano maravilhoso. Acho que o ser mais bonito que eu já conheci, ele era muçulmano. Olha aí. Maravilhoso. Então, que ele via o Alcorão sempre voltado para o bem. Mas tem uns fanáticos que a gente falou naquele programa da fé, que eu acho que vocês devem ver lá no nosso blog, que viram fanáticos. Então eles deturpam o que Deus quer, eles deturpam a religião deles. Porque toda religião, ela é para o bem, ela não é por mal. Exatamente. Ela sempre vai levar a esse conhecimento de Deus, da forma deles, mas sempre para o bem. Agora, a religião também que é separatista, também leva ao fanatismo. Então, não vou na igreja do outro, porque não sei... Gente, não cabe mais essas coisas. Tem bastante. Não é verdade? Não tem mais. Não vou comer a comida dele porque ele é católico. Gente, sabe? Agora a visão é universalista.
somos todos irmãos, são todos um. Então a gente não pode separar o americano, o japonês, o turco. Não. Nós somos uma família agora. A humanidade é uma planetária. família. É planetária. Então, a nossa família não são aqueles gatos pingados que a gente tem em casa. A nossa família é a humanidade. Então, é essa visão universalista que nós vamos ter que ter daqui para frente. Então, você aí que está tão preconceituoso, faz favor, larga isso daí, porque isso aí já era, hein? Agora nós estamos numa nova era. Essa já era lá atrás, né? Então, você está por fora, você está pensando assim. Então, agora nós temos que treinar muito, nós temos que fazer a nossa parte, e nós temos que ser o nosso curador, né? Tirar essa coisa de pânico, de medo, porque Jesus, ele falava em final dos tempos, ele não falava em final do mundo. Exatamente. Não é verdade? Então, a gente também tem que tirar isso, esse medo de que as coisas acontecer, o terremoto, porque todo mundo já vai para o apocalipse, já vai acabando com tudo, matando todo mundo, né? Mas não é isso. Por exemplo, nós não tivemos a gripe espanhola que matou milhões de pessoas no período aí de 1900 e 1920? Então, como é que vocês estão? A gente está com medo agora? Isso sempre existiu. A gripe espanhola matou milhões de pessoas. E daí? E as guerras provocadas pelo homem? Né? Também matou milhões de pessoas. E mesmo fenômenos naturais, terremotos. Porque o nosso planeta, ele é um planeta jovem ainda. Então, ele está se ajustando, ele tem aquelas placas tectônicas, né, que elas ainda estão se ajustando. E é natural que quando ela começa a se ajustar, dá esses terremotos, tsunamis. Uhum. Então, isso sempre teve também, não é? Então vai acabar tudo. Não acaba, o planeta não vai acabar. O que vai acabar é o final dos tempos, não é o final do mundo, né? Como Jesus dizia. E nós estamos até num momento muito melhor, porque é o momento da regeneração, né? Antes nós estávamos numa era, o mal ainda está prevalecendo, lógico, mas isso, a tendência é melhorar, porque a gente começa a evoluir, um evolui daqui, outro evolui de lá, milhões começam a evoluir, o mal vai acabar. Não é que vai acabar, vai diminuir, e a gente vai entrar numa era realmente muito melhor, né? Com um mundo mais consciente, mais feliz. Então, nós estamos indo para um mundo mais divino, mais celestial, onde o amor deve predominar, e só o bem deve predominar. Você não deixa de fazer uma coisa porque o outro está precisando e ele é de outra religião, não cabe mais isso. Ou porque ele é preto ou negro, né? Ou porque ele é japonês, não cabe mais isso. Né? Então, a nossa filosofia daqui para frente tem que ser o bem. Não importa quem, né? Vamos fazer uma riminha aí. Então, todas essas tragédias que nós vemos, né, elas nos comovem, lógico. E é nesse momento que o homem está sendo sacudido para perceber o egoísmo da gente, para perceber o nosso orgulho, o que a gente está apegado, os bens materiais que a gente está apegado, e despertar para o mundo espiritual. Essa é a nova era. Então o mundo se solidariza, né, nessas tragédias. Vocês já perceberam como quando tem essa tragédia, todo mundo vai lá quer ajudar, né, nessas enchentes que tem. Todo mundo manda a ajuda, né? Tanto mantimento, material, como vai lá também tratar das pessoas. Então, isso está mostrando já que o bem está prevalecendo, né? E Jesus, né, foi nos mandado, né, antes, muitos espíritos iluminados, como Jesus, como Buda, e nós ficamos indiferentes a isso. Mas nós não precisamos ficar preocupados, né, porque essa hora aqui, né, nesse momento que nós estamos passando, é o momento da regeneração. Então, todos esses ensinamentos, eles vão ser resgatados agora. Né? Então, o momento é agora, é aqui e agora. E é a hora da nossa transição individual. Para existir essa transição planetária, a gente tem que ter uma transição primeiro individual. Então, cada um de nós vai começar a aparecer essa sombra assim, para serem trabalhados. Por isso que eu falei da importância das nossas emoções, e falo, né? E hoje eu comecei o programa com isso, porque é através disso que cada mudança de cada um de nós é que vai acontecer a transição planetária. Fora isso, não pode ser. Né? Porque, por exemplo, como é que você quer a paz para o mundo se você não tem paz dentro de você? Exatamente.
Você tem que começar toda a nossa mudança externa, você quer essa mudança externa? Então começa com você. Né? E o próprio nome já está falando emoção. Emoção vem de mover, é algo que faz você tomar alguma atitude e se movimentar. Exato. A emoção tem esse poder de te levar para algum lugar. Então é emoção, ela te movimenta. Exatamente. E isso é fundamental aqui agora. É o nosso dever agora aqui nessa terra, né? Então, não fica distraído aí, né? Distraído o que é? Uma pessoa que não está dando importância para as coisas que tem que ser importantes. Ou às vezes até está ignorando o que sente. Muito, né? Mas isso daí vai pegar, viu? Porque vai começar a incomodar tanto... Não vai ter como escapar. Que não vai ter como escapar. Então, se liga em você aí, né? E Jesus disse, né? Os mansos, os pacíficos é que herderão a terra. É o momento. Nós vamos partir para isso. Para essa mansidão, para ser amoroso, para ser pacífico. É isso que vai herdar, né? Isso que ele quis dizer, né? Os mansos, os pacíficos que herdarão a terra. Então está na hora da gente tirar esse véu, não fingir mais, né? Colocar essas máscaras. Gente, vamos ser autênticos, é hora de agir. Então, Jesus, ele agia como? Agindo, né, fazendo ação mesmo. Ele consolava os aflitos, ele conversava com os pecadores, ele consolava e curava os doentes. Ele estava sempre atuando, né? Jesus, ele mostrava muito através do exemplo, né? E ele nunca dizia, não faça mal para os outros, não prejudique os outros. Ele falava isso. Ele dizia, amai, amai. Sempre o verbo dele era um verbo imperativo, né? Amai, amai, sempre no verbo imperativo. Faça, haja, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Ele não era uma pessoa teórica, né? Ele agia, ele falava coisas por parábolas e tal, mas ele agia, ele mostrava através do exemplo. É isso que a gente tem que fazer agora. Não é só blá, 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 e depois não fazer nada, né? Tem muita gente que tem um discurso ótimo, né? Conhecimento né? Maravilhoso, mas na prática você vai ver também não é nada daquilo, né? Então, ame o próximo como a ti mesmo já é uma coisa assim bastante importante, porque é o que ele queria dizer. O trabalho tem que ser feito com a gente primeiro e depois fazer com o outro. Então, se você não se ama, você não pode amar ninguém. Não tem como. Como é que, se você não conhece o amor, como é que você vai amar? Dar o que não tem. Não tem como. Dar o que não tem, né? E às vezes a gente até respeita, né, uma pessoa que a gente até fala assim, essa pessoa é assim, é assado. Pô, ela está dando o que ela tem, né? Então é aquilo que ela tem. Às vezes a pessoa é tão pobre de espírito, mas é isso que ela tem, né? É isso mesmo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Olha, o meu e-mail é nancyvince@gmail.com. Nós estamos com o nosso blog, que o Sidney pode falar agora o endereço. encontrolivre2013.blogspot.com.br. E a última vez que eu andei dando uma olhada lá, a gente estava com mais de 1.400 acessos. Faz tempo que eu não entro para ver quanto. Então, obrigado. Agradece muito. Agradece muito mesmo. E espero que não só vocês ouçam e falem, nossa, que legal, né? Isso aí é verdade, mas vai lá e pratica, né, também. É isso. E qualquer coisa nós estamos aqui à disposição de vocês para ajudar. E vocês também estão ajudando a gente, né? Porque se eu não tivesse vocês para escutar, como é que eu ia passar meus conhecimentos também, né? Então, é um agradecimento, é muita gratidão que eu tenho. E esse programa de rádio tem me feito muito bem, muito feliz, porque eu sempre quis que... É uma oportunidade, eu sempre dava palestras, né? Então agora uma oportunidade de dar uma palestra para um monte de gente, né? Então isso me faz muito feliz, porque eu sou uma seguidora mesmo de Jesus, não tem jeito. Eu falo para ele, espero que eu faça o melhor para levar essa verdade para todo mundo, sem fanatismo, né? E então agora o Sidney vai pôr uma música para vocês. Aí antes disso eu quero falar do meu site também, www.nancyvince.com.br, e lá vocês vão ter o baralho dos anjinhos, que vocês se conectando com eles, peçam uma orientação, eles vão ajudar vocês, eu tenho certeza disso.
Então, nós vamos encerrar o programa hoje com uma música muito linda do Grupo Luz, que chama Transição Planetária. E eu quero que vocês prestem muita atenção na letra dessa música, porque ela resume isso que a gente falou agora, dessa transição, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus e um bom fim de semana. Quer se despedir, Sidney? Desejar um ótimo final de semana para todo mundo e vamos evoluir, gente. Para mostrarmos os caminhos da transformação. São chegados os tempos em que corações endurecidos vão se arrepender, pois conhecerão o exílio para se transcender. É o sofrimento da nova transição. Só o amor será capaz de exterminar todas as guerras. Será capaz de transformar a nossa terra, trazendo enfim a paz em nossos corações. Só o amor será capaz de acabar com o egoísmo, fará desenvolver em nós o altruísmo, consolidando a tão sonhada regeneração. Então vem cantar o amor que nos renova. Então vem cantar o amor que nos transforma. Abra o seu coração, chegou enfim a transição planetária. Então vem cantar o amor que nos renova. Então vem cantar o amor que nos transforma. Abra o seu coração, chegou enfim a transição planetária. Chegou enfim a transição planetária. A transição planetária.